Meus irmãos, graça e paz à parte do nosso Deus, eu quero agradecer ao pastor João Geraldo o convite para compartilhar a palavra do nosso bom Deus com vocês. É uma satisfação muito grande adorar o Senhor na companhia dos irmãos e irmãs que têm acolhido a mim e a minha família de forma muito carinhosa. Eu comentava com a minha esposa hoje que eu me sinto muito em casa aqui, não apenas pelo carinho da família do pastor João Geraldo, que eu pude visitar há 10 anos, exatamente em fevereiro de 2012, em Várzea Grande, mas também pelo carinho, pela acolhida dos irmãos e pelo nome da igreja, porque a minha igreja de origem se chama Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil, em São Luís do Maranhão. De tal maneira que quando eu escuto a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, eu me sinto mais em casa ainda, porque me faz lembrar daqueles bons tempos em São Luís do Maranhão. Que Deus continue abençoando ricamente o pastor, o conselho, a junta diaconal, as sociedades internas, a membresia dessa querida igreja. Quero convidar vocês para que abram a bendita palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Eu lerei os 3 primeiros versículos. Primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, nos diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe na compreensão e aceitação da sua bendita palavra. Se você se mudasse para a cidade de Corinto, por volta do ano 52 do primeiro século, muito provavelmente você decidiria não fazer parte da igreja, não se tornar membro daquela congregação, porque a igreja de Corinto era uma igreja verdadeiramente complicada, difícil. Eu vou listar alguns dos problemas dessa igreja. No capítulo 1, somos informados de um problema social, partidos, grupos. Lá na minha terra, popularmente se diria panelinhas. Notem que Paulo menciona, nesse mesmo capítulo, versículo 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. A igreja estava dividida. Problema social. Outro problema, um problema de ordem moral. No capítulo 5, Paulo menciona um homem que tinha um caso, relações sexuais, com a esposa de seu pai. Esse homem era membro da igreja, a igreja tinha conhecimento do pecado e não repreendia. E Paulo menciona, nesse capítulo 5, geralmente se ouve que é entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre os ímpios, entre as pessoas que não conhecem a Deus. E Paulo, nessa carta, diz, esse irmão tem que ser expulso. A linguagem que ele usa nesse capítulo 5 é que seja entregue a Satanás para que a carne seja destruída. Havia também um problema de testemunho. No capítulo 6, Paulo menciona que no fórum da cidade, um irmão havia demandado outro. E Paulo repreende aqueles irmãos e pergunta retoricamente, não existe uma pessoa sábia a ponto de arbitrar, de julgar esse caso? Vocês deveriam evangelizar as pessoas da cidade e não levar os problemas da igreja aos descrentes, aos incrédulos. Nos capítulos 8 e 10, Paulo menciona a problemática que tinha que ver com a presença de cristãos, de irmãos e irmãs, em festas pagãs, em cerimônias pagãs.
nas quais alimentos e bebidas eram consagrados aos deuses pagãos, e isso, obviamente, não caía bem para a imagem da igreja na cidade, além de gerar um problema de consciência, ou um problema para alguns irmãos que não entendiam como um filho de Deus participava dessas cerimônias. De tal maneira que Paulo menciona, nesse sentido, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, nem todas as coisas edificam, e conclama a igreja à prudência, à maturidade. A questão não era a ingestão de uma comida ou uma bebida, mas sim o testemunho, a honra de Cristo na vida dos irmãos, que nesse caso estava ausente pela imaturidade. Do capítulo 11 ao capítulo 14, um outro problema é descrito, é um problema litúrgico, um problema que afetava o culto. Quando a igreja se reunia para celebrar a ceia, e nessa época a ceia era celebrada dominicalmente, todos os domingos, Paulo diz, vocês não celebram a ceia, porque existem irmãos que se embriagam, existem outros que não esperam o momento do partimento do pão, e comem mais, e Paulo repreende de maneira muito categórica, de maneira muito incisiva, aquele péssimo comportamento. A Santa Ceia, que deve significar a comunhão com Cristo e com os irmãos, era motivo de desunião, um ponto de discórdia, como se isso não bastasse. Paulo menciona o problema dos dons, do uso ou manifestação dos dons durante o culto. Era uma bagunça, uma desordem, a ponto que ele termina o capítulo 14 dizendo tudo seja feito com ordem e decência. Problema social, problema moral, problema de testemunho, problema litúrgico e um problema doutrinário gravíssimo. No capítulo 15, Paulo menciona que alguns no seio da igreja de Corinto estavam sustentando que os mortos não ressuscitam. E Paulo desenvolve uma argumentação e diz, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé de vocês. E somos tidos por falsos testemunhas, em outras palavras, por mentirosos, porque anunciamos que Cristo ressuscitou, quando na realidade ele não ressuscitou, segundo a teoria, segundo o que alguns de vocês estão defendendo. E aí, você se tornaria membro da igreja de Corinto? Apesar de todos esses problemas, Paulo denomina essa comunidade de igreja de Deus. Note, no versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. O desafio e, ao mesmo tempo, o ensino que essa porção bíblica nos apresenta é a de educar os nossos olhos para ver a igreja, não segundo os nossos caprichos e gostos, mas para enxergar a igreja segundo a ótica de Deus. É sobre isso que eu quero meditar e refletir nessa noite com vocês, meus irmãos e irmãs. Como Deus vê a igreja. Porque uma coisa é como nós vemos a igreja, como nós a enxergamos. Uma outra coisa é como Deus vê a igreja. E o desafio que nós temos é de educar a nossa perspectiva, o nosso olhar para ver e tratar a igreja como Deus assim estabelece em sua palavra. Em primeiro lugar, como Deus vê a igreja? Deus vê a igreja como uma comunidade. Notem que o versículo 1 menciona Paulo, apóstolo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus. Ou seja, aos irmãos que se reuniam em Corinto. A igreja é uma comunidade das pessoas que foram e têm sido salvas por Jesus Cristo. A igreja não é um clube, a igreja não é uma ONG, uma organização não governamental, a igreja não é um espaço para entretenimento. A igreja é a agência do reino de Deus para proclamar o evangelho, por pessoas que foram resgatadas das trevas para a bendita e maravilhosa luz. Essa igreja é composta de pessoas imperfeitas, por isso é necessário que nos perdoemos, é necessário que tenhamos paciência, porque Deus tem paciência de você, tem paciência para com você e para comigo. E nós temos que ter paciência, perdoar uns aos outros.
A igreja é uma comunidade, e essa igreja, ela deve ser usada por Deus para que outras pessoas sejam alcançadas pelo bendito Evangelho. E é interessante pensar que todos nós dependemos, em alguma medida, das pessoas. Ninguém vem ao mundo sozinho, ninguém chega à igreja sozinho. Se você está aqui na igreja é porque alguém falou de Cristo a você, é porque alguém lhe convidou, ou porque seus pais lhe trouxeram. Os dons que Deus tem te dado, eles somente cumprem a sua função quando eles são praticados e exercitados em benefício do próximo, para o aperfeiçoamento dos santos. Nós precisamos uns dos outros. E uma igreja segundo a ótica de Deus é uma igreja que entende que é uma comunidade, que é uma família espiritual, a família da fé. Quando nós nos esquecemos que a igreja é uma comunidade, nós começamos a brigar por espaço, a vaidade, o orgulho, o materialismo, o individualismo predominam na vida da igreja. Parece que os irmãos da igreja de Corinto tinham esquecido que a igreja é uma comunidade, que a igreja é uma família. Jamais se esqueça disso. Em segundo lugar, Deus vê a igreja como propriedade dele. A igreja de Deus. A igreja não pertence à família mais antiga que nela congrega. A igreja não pertence ao conselho. A igreja não pertence ao presbitério, ao sínodo, ao Supremo Concílio. A igreja não pertence, graças a Deus, ao pastor Geraldo, ao pastor Marconi. A igreja não pertence às pessoas que têm um currículo acadêmico mais impressionante, às pessoas que têm a maior conta bancária. A igreja pertence a Deus, que a comprou pelo sangue de seu Filho Jesus Cristo. Havia na igreja de Corinto essa disputa. Uns diziam, eu pertenço, Paulo não tinha nada a ver com isso, ao grupo de Paulo. Outros, eu pertenço ao grupo de Apolo. Outros, eu pertenço ao grupo de Pedro. E outros se diziam mais espirituais, eu pertenço ao grupo de Cristo. Quando as pessoas se esquecem que Deus é o Senhor da igreja, elas brigam pela bateria ou pela ausência de bateria, pela cor da gravata do pastor. Elas brigam pelo que vai ser servido na ceia de Natal ou no almoço comunitário. Elas brigam por assento na igreja. Não, esse banco aqui, eu sempre sento aqui, pastor. Os irmãos sabem, esse banco aqui é exclusivo. Inclusive, eu acho que deveria ter meu nome gravado em determinado banco. Meus irmãos, nós somos servos. E servos não podem exigir direitos. A igreja pertence a Deus, que a comprou pelo sangue do seu Filho Jesus. Jamais se esqueça disso. Porque se você esquecer, você vai arrumar confusão, você vai ser pedra de tropeço no meio da comunidade e não vaso de bênção, instrumento de graça na vida dos seus irmãos e irmãs. Em terceiro lugar, como Deus vê a igreja? Deus vê a igreja como igreja santa, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Nós somos santos não porque alguma instituição haja declarado que somos santos, porque alguém aqui foi canonizado. Nós somos santos não porque o nosso comportamento exige que as pessoas nos reconheçam como tais. Nós somos santos, sim, porque Deus nos comprou e nos acolhe pelos méritos de Cristo Jesus. Por que nós oramos em nome de Jesus? Porque Ele é a ponte, Ele é o único caminho, Ele é a única estrada, Ele é o único meio para que nós tenhamos comunhão com Deus. E é interessante observar que Paulo aqui menciona dois aspectos da santidade. Aquilo que os teólogos sistemáticos chamam de santidade posicional, ou seja, diante de Deus nós somos santos. Por quê? Porque fomos separados, resgatados do mundo das trevas e hoje somos filhos, fomos adotados. Mas também Paulo menciona a santidade como um processo, chamados para ser santos. Ou seja, aquilo que você já é diante de Deus, você é chamado para demonstrar no seu dia a dia, para as pessoas que convivem com você. Por isso que
Tiago fala que a fé sem obras é morta. Porque uma pessoa, quando verdadeiramente é convertida, é impossível não frutificar. O galho, o ramo que está conectado à videira, que é Cristo, frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. O missionário Simonton, que foi enviado no século XIX, no último ano de vida, ele pregou um sermão no Presbitério do Rio de Janeiro, intitulado Os Meios Apropriados para se Implantar o Reino de Deus no Brasil. E Simonton afirmou que o primeiro meio apropriado para que o Evangelho fosse implantado no Brasil é a vida santa de todo crente. A Bíblia que as pessoas leem é a sua vida. Portanto, você é santo porque Deus se relaciona com você através do Filho dele, que é santo e perfeito, Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, você é chamado para demonstrar essa santidade no dia a dia. Para ser sal e luz nesse mundo tão necessitado de graça. Como Deus vê a igreja? Deus vê a igreja como comunidade, Deus vê a igreja como propriedade dele, Deus vê a igreja como santa, e Deus vê a igreja como cristocêntrica ou evangélica. Por quê? Porque o texto afirma, santificados em Cristo Jesus. Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Cristo é a palavra encarnada de Deus. Cristo é a palavra proclamada. Cristo é o pão da vida. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é aquele que levanta o caído. Cristo é aquele que transforma vidas, famílias e nações. A igreja é madura, a igreja atende à vontade do Senhor, quando de fato Cristo é a estrela que brilha na igreja. Não é a oratória dos líderes, não são as músicas ministradas pelos irmãos que trabalham nesse ministério. Não é a estrutura arquitetônica da igreja, que por muito tempo atraiu a atenção das pessoas. As catedrais na Europa são um exemplo disso. Nada contra as catedrais. Não são as liturgias elaboradas. O maior tesouro da igreja é a pessoa de Jesus Cristo. Paulo, inclusive, afirma isso, com outras palavras, no capítulo 2. Notem. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Capítulo 2, versículo 2. Assim Deus vê a igreja como igreja evangélica. Por quê? Porque Jesus Cristo, que é o próprio evangelho encarnado, é o centro da igreja. Martim Lutero, que escreveu as hoje famosas 95 teses, afirma na tese 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória e da graça de Deus. E esse evangelho da glória e da graça de Deus, explicamos, é a pessoa de Jesus Cristo. Em quinto lugar, como Deus vê a igreja? Deus vê a igreja como igreja universal. Por quê, pastor Marconi? Porque o texto afirma, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus, Cristo, Senhor deles e nosso. É maravilhoso pensar que o reino de Deus não se resume a uma denominação ou a uma comunidade. Enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, existem irmãos assembleianos também fazendo isso. Irmãos batistas, irmãos metodistas. Em Brasília, em Tailândia, hoje eu conheci o pastor Geraldo Tailândia. Eu fui pregar na igreja de Taguatinga, do setor M-Norte. E após o culto, o pastor Fábio foi me mostrar as propriedades da igreja, certo? E a igreja, o terreno da igreja começa numa rua que está em Taguatinga, certo? E vai até outra rua que já está em Ceilândia. E o pastor Fábio falou, esse setor aqui o pessoal chama de Tailândia, que é a mistura de Taguatinga com Ceilândia. Em Tailândia existem irmãos e irmãs nossas adorando a Deus. Em outros países, pode não ser nesse horário, por causa do fuso horário, existem pessoas adorando a Deus. Que coisa maravilhosa, a igreja de Deus é multiétnica. Ela é formada por pessoas de diferentes culturas. E se aqui existem as barreiras denominacionais, no céu não haverá placa.
Deus do céu só vê uma igreja, o seu povo, através de Cristo Jesus. Jamais se esqueça disso. Não se preste a algumas conversações de redes sociais, de internet, sobre a minha igreja, a minha denominação, a teologia reformada é isso ou aquilo. Invista sua energia e atenção na evangelização das pessoas. Deixe para que Deus, no dia final da história, dê a cada um o que merece, segundo a sua bendita graça. Falar isso é fácil. Experimentar ou se deparar com algumas circunstâncias e situações que ilustram esse princípio é outra coisa. Como o pastor João Geraldo mencionou, eu tive a oportunidade de servir em Santiago do Chile durante 7 anos. A minha esposa durante 5 anos e meio, que é o tempo do nosso casamento. Foi uma verdadeira escola, irmãos. Deus trabalha muito na vida da gente. Por quê? Porque é outra cultura, outra realidade. E, naturalmente, a tendência nossa é tentar replicar, repetir em outro contexto aquilo que nós já fazemos, ou fazíamos no nosso lugar de origem, nesse caso, o Brasil. Claro, os princípios são os mesmos, o evangelho não muda, a verdade de Deus é a mesma em qualquer lugar, em qualquer época, mas a forma como você aplica a mensagem divina e lida com as pessoas, isso requer muita sensibilidade, paciência. E principalmente eu, muito mais do que minha esposa, eu tenho várias situações que ilustram as cabeçadas, as mancadas que eu dei, que demonstram que a Igreja de Deus ela é muito diversificada. Uma delas, não no Chile, mas em Angola, em 2010, o Senhor me deu a graça de poder visitar Angola e Moçambique, num projeto missionário, dirigido, organizado pela editora Fiel. O projeto era em Moçambique, mas antes eu acabei ficando 8 dias em Angola, mais exatamente em Luanda. E naquela ocasião, eu fui convidado por um pastor angolano a compartilhar a palavra de Deus na Igreja Presbiteriana de Vitória, em Angola. E, meus irmãos, naquela região, naquele setor da África, as pessoas não conseguem expressar alegria sem dançar, sem pular. Então, na hora do louvor, na Igreja Presbiteriana de Vitória, era uma batucada, pastor Geraldo. O pessoal, aqui no Brasil, a gente diria, fazia trenzinho dentro da igreja. Na nossa perspectiva, mas era a forma deles expressarem a adoração, o culto ao Senhor. E eu fiquei ali como um alienígena, porque eu não sei dançar nem no Brasil. Então eu ficava assim, se eu aqui tentar entrar na dança, eu vou chamar a atenção para mim, porque eu vou ser o ridículo da história. Então jamais se esqueça disso, que a Igreja de Deus, ela é muito diversificada, e a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, inclusive na nossa própria comunidade. Porque se a gente não aprender a administrar as diferenças, a gente vai se chocar, vai ter muito curto-circuito, a gente vai pisar no pé um do outro, e o ambiente não vai ser favorável à comunhão, à edificação, aquilo que deve caracterizar a irmandade em Cristo Jesus. Uma coisa é o Evangelho, uma coisa é a palavra de Deus, que não deve ser negociada. Outra coisa são os gostos e caprichos pessoais, inclusive em relação ao tema da política. Já que esse ano é ano eleitoral, por favor, cuidado, para você não entrar em conflito com seu irmão ou irmã por causa de opiniões políticas. Você tem todo o direito de expressar sua opinião, de ter o seu partido candidato. Mas cuidado para que isso não seja usado pelo inimigo como pedra de tropeço na vida da própria congregação e, às vezes, no seio familiar. Nós temos visto, inclusive, casos de gente da mesma família, da mesma casa, que está brigado, sem falar, por questões políticas. Meus irmãos e irmãs, o centro é Cristo. Tenhamos cuidado com os nossos caprichos e gostos. Finalmente, para terminar, porque o tempo sempre está contra os pastores, o senhor sabe disso. Como Deus vê a igreja? Como dependente de sua graça. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo. Graça é o favor imerecido. Graça é a presença do Espírito Santo, fazendo com que a nossa relação seja mais agradável. Um dos símbolos usados na Bíblia para a pessoa do Espírito Santo é o símbolo do óleo, do azeite. É um símbolo muito interessante, com um simbolismo muito rico, e que nos permite algumas reflexões, algumas ilações. O que acontece, por exemplo, quando a gente vai fritar um bife ou um peixe e não tem óleo, azeite ou manteiga? O que acontece? Gruda na frigideira, não é verdade? O que acontece quando falta óleo numa dobradiça de porta? Um barulho muito incômodo, não é verdade? Existem cosméticos muito valiosos. Por quê? Porque tem a ver com aromas especiais, com óleos especiais. Se o Espírito Santo não nos abençoar, se o Espírito Santo não estiver presente em nossas vidas, se nós não estivermos em comunhão com Deus, nós vamos nos bicar e os relacionamentos na igreja não serão como Deus quer. Por isso que a igreja, como Deus vê a igreja? Igreja que depende da sua graça, depende da sua bênção. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a vigiam. O que o salmista disse em relação à casa e à cidade é verdadeiro para a igreja. E é maravilhoso que a Bíblia tem exemplos de igrejas cheias de graça. Eu quero terminar levando você ao texto de Atos capítulo 11, que fala da igreja de Antioquia. Aquela igreja onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Essa igreja que acolheu Paulo, que não havia sido bem recebido, recém-convertido, pela igreja de Jerusalém. Note que em Atos capítulo 11, o texto nos diz o seguinte, a partir do versículo 21, porque chegou a notícia em Jerusalém, nessa época, meus irmãos, só havia uma igreja constituída, era a igreja de Jerusalém. Mas chegou a Jerusalém a notícia de que a obra de Deus estava acontecendo em Antioquia, e a igreja de Jerusalém enviou delegados, representantes, para que eles pudessem verificar se as coisas que estavam acontecendo em Antioquia realmente eram provenientes do Senhor. Aí o texto bíblico nos diz, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo o que, meus irmãos? Pastor, o pessoal aqui não almoçou. E vendo o que, irmãos? A graça de Deus. Alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Pastor, eu fico me perguntando, como é possível ver a graça de Deus na vida de uma igreja? Essa igreja, meus irmãos, era uma igreja acolhedora. Essa igreja era uma igreja saudável. Essa igreja era uma igreja fiel ao Evangelho. Essa igreja era uma igreja bíblica. Essa igreja era composta de pessoas maduras, amadurecidas na fé. Paulo não pôde chamar os coríntios de espirituais, capítulo 3, mas sim de crianças em Cristo. Não tinham ainda estrutura para digerir alimento sólido. Não tinham amadurecido. A igreja de Antioquia era uma igreja dependente da graça de Deus. E por isso fez a diferença onde estava. Por isso devemos valorizar a oração, no nível individual e no nível coletivo. Por isso devemos nos esforçar para estudar a palavra de Deus. Por isso devemos nos apresentar, pastor, presbítero, diáconos, como eu posso colaborar na vida dessa congregação. Você é um missionário onde você está, porque você tem a missão de testemunhar de Cristo, de falar de Cristo. Portanto, como Deus vê a igreja? Deus vê a igreja como uma comunidade. Deus vê a igreja como propriedade dele. Deus vê a igreja como igreja santa. Deus vê a igreja como igreja cristocêntrica ou evangélica. Deus vê a igreja como igreja universal, sem fronteiras. Deus vê a igreja como igreja dependente de sua graça.
termino com essa ilustração. Todos nós já fomos a algumas cerimônias de casamento. E nas cerimônias de casamento, as atenções, todas elas estão voltadas para a noiva. Inclusive esse dia sonhado por muitas jovens, por muitas mulheres. Como será o vestido da noiva? Como estará o penteado? A maquiagem? Meus irmãos, na vida da igreja é diferente. A atenção não está voltada para a noiva, mas para o noivo, que é Cristo Jesus. A igreja, enquanto estiver aqui, é militante, é imperfeita. Tropeça e cai às vezes, porque é composta de pessoas como eu e você, imperfeitas. Mas ela tem um Salvador que é poderoso, que é forte, que é perfeito, que jamais abandona o seu povo. Nós somos uma obra em construção. Enquanto estivermos nesse mundo, por mais bem intencionados, por mais que nos santifiquemos, ainda seremos imperfeitos, pecadores, regenerados, mas pecadores. Mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele é perfeito. De tal maneira que Ele é o centro da igreja. E por que menciono isso? Para que você não se desanime em relação às dificuldades que aparecem na vida comunitária, na vida congregacional. Mas que você coloque seus olhos em Cristo, o Senhor da igreja. Ele é o único fundamento, afirma Paulo no capítulo 3, dessa igreja, que é lavoura de Deus e edifício de Deus. Não existe outro fundamento que não seja Jesus Cristo. E quando as nossas vidas estão alicerçadas em Cristo, nós temos capacidade, força, para administrar os desafios e seguir avante na igreja. Que Deus continue abençoando essa igreja, para a glória do nome dEle e para a glória de Jesus, o Senhor da igreja. Amém.